Deus abençoe todos vocês. E quando eu falo Deus abençoe todos vocês, eu coloco todo o meu pensamento, meu coração, meus sentimentos, minha fé, porque quanto mais vocês forem abençoados, muito mais, o nome do Senhor Jesus Cristo será santificado em suas vidas. Outras pessoas vão ver que você é uma pessoa diferente e vão se mirar em você para que possam também serem como você é. Olha só, falando nisso, nós estamos estudando, escrevendo sobre Abraão, o pai na fé. E é interessante, porque Abraão foi um homem diferente na sua época, porque ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus, e naquela cidade, aquela cidade foi construída para ser dedicada a um Deus lua, exatamente isso, aos que cultuam o Deus Sol, colocam o Sol como seu Deus, outros colocam a Lua como seu Deus ou deusa. De qualquer forma, ele vivia numa cidade idólatra, de idolatria. Obviamente, ele deveria ser idólatra, porque nasceu lá, foi criado lá, não tinha conhecimento nenhum de Deus. Mas o que chama atenção? Porque, sendo Abraão um homem idólatra, vivendo no meio da idolatria, mas ele tinha algo diferente que chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção de Deus. Assim como Noé chamou a atenção de Deus pela sua vida justa. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro na sua época. Abraão também era um homem justo. Nós vamos ver isso no relato do que fala o texto sagrado sobre a sua vida. Também fala de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o que caracteriza a chamada, a escolha de Deus para a vida de uma pessoa, seja mulher, seja homem, seja casal, não é se ele merece ou se merece. Nada disso. É grande erro das pessoas acharem que uns merecem, outros não merecem. Não tem nada de mérito. O que tem... Desculpa, às vezes eu fico rindo. Sabe por quê? Porque na hora que eu vou falar, vem aquele gozo na alma pelo texto sagrado. Olha só o que o texto sagrado revela. Lá sobre Abraão. Abraão, diz o Senhor aqui, em Isaías, capítulo 51, versículos 1 e 2. Olha só que bacana a razão do porquê, o critério que Deus usa, ou usou para com Abraão, e que ele usa para com todos. Ele usa esse critério. Ele chama as pessoas, escolhe as pessoas, é Deus que escolhe as pessoas. Jesus disse: não fostes vós quem me escolhestes,
mas eu vos escolhi. Então ele diz assim, Deus falando, ele disse, ouvi-me vós, os que seguis a justiça. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça. Quer dizer, as pessoas podem ser até as pessoas mais pecadoras da face da terra, mas se há dentro dela um senso de justiça, se ela ama a justiça, isso aí, se ela ama a justiça, mais do que as joias que usa, mais do que o dinheiro que tem, mais do que o seu nome, reputação, profissão, mais do que tudo, se ela ama a justiça, isso chama a atenção de Deus. Por quê? Porque Deus é justiça. Ele chamou Noé, porque era um homem justo, também abençoou, chamou Jó, justamente porque Jó era um homem justo, íntegro, reto, justo, íntegro, reto. E ele chamou Abraão também porque Abraão era homem justo. E nós vemos isso aqui. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, perseguirem a justiça. Então as pessoas elas são pecadores, somos todos pecadores, mas entre os pecadores existem aquelas pessoas que não estão satisfeitas com os seus pecados, com as suas faltas. Elas ficam, sabe, como se doentes, dói a vida, dói o coração dela, porque ela não gosta daquilo. Ela faz o que é errado, mas ela não quer fazer o errado. É o caso do viciado, no toxicômano, o cracudo. Ele não quer ser cracudo, mas há um espírito ruim que domina a sua mente e o faz usar o crack e outros vícios. Então, Deus fala, ouvi-me, dá-me ouvidos, dá ouvidos à minha palavra. Os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Neste exato momento, eu tenho certeza que há pessoas buscando o Senhor todo santo dia, durante essa hora, por essa hora, estão buscando a Deus. Deus sabe, Deus vê, Deus assiste a cada um de nós. Então, quando ele acha alguém que segue a justiça e que o busca, mesmo não o conhecendo, porque Abraão não buscava o Senhor, ele não sabia nada de Deus, ele conhecia lá os deuses de pau, de pedra, de metal, mas ele era um homem justo, isso ele sabia fazer. Era justo? Por que ele era justo? Porque ele era casado com uma mulher 10 anos mais jovem do que ele. Ele tinha 75 anos e Sara era 65 e ela era estéril. Ela não gerava filhos. Ora, isso não foi motivo para Abraão deixá-la. Pelo contrário, aí mesmo que Abraão se apegou mais a ela. Com certeza, Abraão buscava nos deuses um milagre para sua mulher, que a sua mulher viesse dar luz a filhos, porque uma mulher naquela altura, naquele tempo, que não gerava filhos, era tida como maldita, amaldiçoada, uma mulher desprezível. E Abraão se apegou à sua mulher mesmo naquela situação.
e ele foi fiel para com ela. Naquela época também, Abraão, as pessoas que casavam e a mulher, cujas mulheres não tinham filhos, aqueles homens podiam tomar outras mulheres para gerarem filhos para o homem. Ora, foi assim que aconteceu com Sara, por isso que Sara instou Abraão a se relacionar com Agar para gerar um filho para ela, para Sara. E quando Agar deu à luz ao filho Ismael, ao invés dela entregar o menino para Sara, não, ela levou consigo, falou, não, esse filho é meu, eu não vou abrir mão desse filho. Então, aí houve problemas entre as duas. E o que chama atenção nesse critério que Deus escolhe as pessoas, porque é Ele quem escolhe as pessoas, né, que vão ser salvas, que são salvas, Ele chama atenção para que nós possamos ouvi-lo, venhamos ouvi-lo, nós que queremos a justiça. Quem é que quer a justiça? Quem é que almeja a justiça? Você vê que a pessoa quer a justiça quando ela é sincera, é uma pessoa sincera. Você pode verificar, todas as pessoas, por mais pecadoras, por mais imundas que sejam, quando são sinceras, Deus chama, Deus fala para elas, olha, ouvi-me. Então, ele diz, ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Depois ele diz assim, olhai para Abraão. Primeiro o Senhor diz, ouvi-me. Depois ele diz, olhai. Olha, vede Abraão. Primeiro você ouve, agora olhe para Abraão. Quem foi Abraão? Então nós vemos que Abraão foi um homem rico, um homem, sobretudo, muito saudável. Ele tinha uma saúde perfeita. Penso eu, creio eu, porque ele viveu 175 anos. Então, Abraão tinha uma saúde de ferro. Sua mulher, Sara, deveria ter uma saúde, mas ela morreu com menos idade. Então, Abraão era um homem que tinha saúde, era um homem que tinha dinheiro, tinha força, tinha vigor, mas tinha uma miséria, uma pobreza, uma tristeza enorme, não tinha filhos. Mas, isso é muito forte, talvez seja essa a sua situação, minha amiga e meu amigo. Talvez você tenha condições físicas, você é uma pessoa bem dotada fisicamente, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa capaz, é uma pessoa talentosa, mas dentro de você há uma tristeza, há um vazio imenso, que machuca, que dói. Pois é, o vazio é nada, não é? O vazio é um nada. Mas quando esse nada está dentro do ser humano, faz com que o ser humano se sinta como nada. Mas não só se sinta como nada, mas também sofre com o nada que há dentro de si, com o vazio que tem dentro de si. Pois bem, o problema de Abraão era filho. Ele não tinha filho. Mas Deus fala, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Deus permitiu que Sara, com 90 anos, viesse gerar Isaque. Aí ele diz, Deus falando, porque sendo ele, Abraão, só,
o chamei. Mas peraí, ele não chamou só Abraão, ele chamou Abraão e Sara. Só que, quando ele chama Abraão, ele diz, sendo ele só, por que ele não fala que a Sara também, não inclui Sara? Porque Abraão e Sara eram um só corpo. Olha aí a diferença. Abraão e Sara eram um só corpo. E diz ele, sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Ora, minha amiga e meu caro amigo, vamos meditar no Abraão. É o que nós vamos tratar durante esses dias. Porque Abraão, para mim, é digamos assim, um referencial. Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, é o meu Deus. Mas Abraão é um referencial daqueles que agradaram a Deus. É um referencial para aqueles que querem agradar a Deus, melhor dizendo. Então você, quando olha para Abraão, quando você vê Abraão, você vê que Abraão era um homem justo, íntegro, porque mesmo não tendo filhos, ele manteve a sua lealdade, a sua fidelidade para com a sua esposa. Por quê? Porque os dois eram um, que é o que está escrito nas Sagradas Escrituras, que Deus falou, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E quando são uma só carne, não há separação, não há divórcio. Por quê? Porque é uma só carne, não pode separar a carne. Uma só carne, se vai separar a carne morre, o corpo morre. E é o que acontece também quando se recebe o Espírito Santo. Veja só, o apóstolo Paulo diz dirigido pelo Espírito Santo, diz que aquele que se une, que se ajunta com o Senhor, é um espírito com Deus. Então você que foi batizado com o Espírito Santo ontem, ou qualquer outro dia, você foi chamada, você foi escolhida, você foi premiada, você ganhou o prêmio maior que existe nos céus e na terra, que foi o seu noivo, o Senhor Jesus, desceu para morar, viver dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Você e o Senhor são uma só pessoa, um só corpo. Por quê? Porque você foi premiada por ele. Abraão não recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas Abraão ouviu a voz de Deus, deu atenção a essa voz, obedeceu, então ele também casou com Deus. Deus casou com ele, melhor dizendo. Mas, minha amiga e meu caro amigo, o que Abraão tinha feito, isso não pode ficar esquecido. O que fez Abraão para ele merecer a atenção de Deus? E o que você tem feito para merecer o prêmio do batismo com o Espírito Santo? Da glória da primeira casa descer sobre você e fazer de você o templo, a morada do Altíssimo. O que falta? Bem, Abraão era um homem que seguia a justiça. E quando se segue a justiça, a mentira é injustiça, você sabe disso. Às vezes a pessoa vai na igreja, ela professa a fé em Jesus, ela já se batizou nas águas, talvez ela seja um levita, um obreiro, um pastor, um auxiliar, um bispo, a esposa do bispo, seja lá o que for. Mas se ela
se ela cultiva mentirinhas pequeninas, ela pode ser verdadeira 99,9%, mas se for 0,01% de mentirosa, já não vale, já não é verdadeira, porque Deus é a verdade. E Ele não procura pessoas para casar, para se aliar, para fazer aliança, que não sejam verdadeiras. Aí está o grande segredo do casamento, do matrimônio feliz. A sinceridade, a verdade entre os dois. Os dois se tornam uma só carne. Por exemplo, Esther e eu. Se ela mentir para mim, ela estará mentindo para si mesma. Se eu mentir para ela, eu estarei mentindo para mim mesmo. Quer dizer, já fugi do padrão de caráter que Deus requer para nos chamar, nos escolher e fazer de nós da mesma forma como Ele fez com Abraão, que é o que Deus quer fazer com você. Mas há que se negar o fingimento, a hipocrisia, a mentira. Há que se pautar a vida dentro da palavra de Deus. Ouvi-me, vós. Há que se olhar para Abraão. Por que que ele foi chamado por Deus? Por que que ele foi escolhido? Eu sei que ele foi escolhido pela fé, mas Deus o escolheu porque ele era um homem que amava a justiça. Ele amava a justiça, mesmo sendo incrédulo. Ele amava a justiça. E por isso, quando Deus o chamou, ele era só, ele e a sua esposa, que era estéril. Quando o chamou, ele o abençoou, ele o multiplicou, tornando Abraão o pai de numerosas nações. Veja como é bacana, numerosas nações. Veja que Deus pegou uma pessoa que estava, digamos assim, que era imprópria para gerar filhos. Um casal que era impróprio para gerar filhos. Que era a maior amargura de Abraão, o maior desejo de Abraão. Mas por causa da sua lealdade, fidelidade para com sua esposa, ele mostrou para Deus que ele, como ser humano, podia ser leal, fiel também a Deus. Porque o nosso matrimônio, o casamento, é um reflexo do relacionamento entre o Senhor Jesus e a sua igreja, a sua noiva, a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã falaremos mais a esse respeito, mas eu creio que você agora tem uma visão melhor do porquê que ainda não recebeu o Espírito Santo, ou do porquê você recebeu o Espírito Santo. Você fez por onde? E Deus, então, veio sobre você e casou com você. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.